Olá, eu sou o pai da Mel e estou aqui para vos contar uma história, a história do pai da Mel. Eu não sei se é uma história triste, mas com certeza é uma história. E como todas as histórias, a gente quer sempre contar com um final feliz. E esse final feliz é que eu sou o pai da Mel, então isso já é um final muito feliz. E a minha história ela começa em Angola. Angola, para quem não sabe, ela foi um território, uma ex-colônia portuguesa. Em 75, Portugal cedeu a uma pressão internacional, em que essa pressão, no sentido de se acabarem com as ex-colônias, se acabarem com as colônias ou com os países que mantinham colônias fora do seu território. Assim, isso valeu para Portugal, isso valeu para pequenos países. É claro que essa história não valeu para todo mundo. Até hoje, grandes potências, elas continuam com territórios em colónias fora do território deles. Mas, enfim, valeu para Portugal. E Portugal, naquela época, tinha acabado de passar por uma revolução, em 74. Foi uma revolução que chamaram de Revolução dos Cravos. E o que significou essa Revolução dos Cravos? Ela foi uma revolução em que existia uma ditadura no país, e essa ditadura precisava de alguma forma ser extinta. Ela foi extinta. Quem assume o país é o Partido Comunista, juntamente com o Partido Socialista. Eles fazem uma aliança para governar o país dali em diante. E essa associação entre o Partido Comunista e o Partido Socialista foi muito no sentido de provocar que se acabe com as guerras, se devolvam os territórios. E aí, hoje já se sabe que não foi tão bem assim, não foi tão pensando no lado humano, no lado democrático, no lado social da questão. Hoje já sabe que foi muito mais por interesses, porque naquela época a maioria dos políticos que participaram desse movimento de entregar os territórios portugueses do ultramar para os seus legítimos donos, que seriam as populações que lá nasceram, que lá viviam, foi muito mais uma questão política de um jogo de interesses para quem estava governando naquele momento Portugal. E aí, o que acontece? Aí Portugal, então, ao invés de gerar uma eleição para que alguém em Angola, e não foi só em Angola, porque Portugal naquela época tinha várias colónias, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, tinha Macau, tudo eram colónias portuguesas. Então aquilo foi um acontecimento muito maior. Mas ao invés de Angola fazer eleições com a possibilidade de todos os partidos que existiam nesses países participarem, não. Portugal pegou e simplesmente, e como o partido que governava Portugal no momento era um partido comunista junto a um partido socialista, ao invés de eles fazerem eleições em Angola, eles simplesmente fizeram acordos com militares que faziam parte de uma facção comunista em Angola, liderados por um presidente que depois eleito, não eleito, mas depois concedido o poder, que se chamava Agostinho Neto. E Agostinho Neto assume a independência, assume o tomar conta de Angola, e de uma forma que ele colocasse para fora quem era contra ele, ou seja, quem fosse de extrema direita, de direita, ou mesmo que fosse contrário ao partido deles, eles começaram a perseguir. E também começaram a perseguir os brancos que decidiram ficar em Angola. Então, a partir do momento que Angola foi entregue para o Partido Comunista de Angola, esse Partido Comunista começou com confrontos internos com os demais partidos, sejam eles de centro ou de direita. E aí, esse Partido Comunista que assume Angola, como não tinha tropas suficientes, o que eles fazem? Eles fazem uma aliança com Fidel Castro de Cuba, e aí Fidel Castro de Cuba mandam tropas militares de Cuba para ajudarem nos problemas que o governo estava tendo dentro de Angola.
Por sua vez, os outros partidos que também tinham interesse em assumir o governo de Angola, partidos de direita e esquerda, pediram apoio para países de direita e esquerda para guerrearem contra o governo comunista de Angola. E quem eram os partidos de direita? Eram Estados Unidos e África do Sul. E aí o presidente Agostinho Neto, não satisfeito em ir buscar tropas de Cuba, também pediu armamento para quem era de esquerda na época? A União Soviética. Então, desta forma, quem era de esquerda pegou homens e armas dos partidos de então de esquerda, então tiveram o apoio de Cuba, que na época Cuba era um apoiador ou era um parceiro da União Soviética. Então quem era de esquerda, Cuba e União Soviética, mandaram tanto homens quanto armas para Angola. Os partidos de direita ou de centro pegaram o apoio de quem? De armas americanas e de tropas, não tropas, mas mercenários da África do Sul. E aí se instaurou uma guerra civil, em que todo mundo tinha interesse no poder de Angola. E aí nós temos que entender que todo o interesse no poder de Angola não era porque Angola era um país bonito, porque tinha animais, porque é uma savana, porque tinha animais exuberantes, tinha leões, elefantes, toda a fauna normal de um país africano com savana. Não era esse o interesse. Também não era interesse de Angola porque era uma paisagem bonita, que tinha praias maravilhosas e um clima muito agradável. Não era nada disso. Os interesses de todo mundo em querer ajudar na guerra de Angola, na guerra civil, e querer inclusive que Portugal desistisse ou abrisse mão de Angola, é porque Angola tem todo um entorno, um litoral com uma produção de petróleo muito, muito elevada. E Angola, além de ter ouro, é um dos países onde tem as maiores jazidas de diamantes, algumas inclusive nem tão exploradas. Então Angola passa a ser um país muito interessante para todo mundo, porque ela é muito rica. Então a questão da devolução do território para os angolanos, ele virou um motivo de todo mundo querer ajudar os novos donos de Angola, querer ajudar em que eles combatessem e se consolidassem como governantes, porque todo mundo tinha interesses financeiros, digamos assim, ou econômicos em Angola. E com isso, o que aconteceu? De fato, na prática, o movimento de esquerda ou o partido de esquerda começa a guerrear com o partido de direita e, por sua vez, eles começam a guerrear entre si e sem querer que nenhum branco se intrometesse nesse meio dessa história. Então, todo mundo que decidiu não fugir para Portugal e que ficasse em Angola acabou sofrendo as questões de uma guerra civil. Então, a minha família, graças a Deus, meus irmãos, meus pais, ninguém morreu. Morreram primos, morreram outros parentes mais afastados, mas de nós, que meu pai, minha mãe, mais 6 irmãos, que vivíamos, não juntos, mas vivíamos todos em Angola, todos conseguimos fugir de Angola. E aí essa fuga para alguns meus irmãos foi mais difícil, para mim foi não tão traumática. Mas para a minha irmã mais velha, que já era casada, tinha 3 filhos, vivia numa cidade do interior, a fuga dela para Portugal, para fugir da guerra civil, foi mais traumática. Por quê? Ela vivia no interior, então ela até chegar ao primeiro lugar, à primeira cidade em que ela pudesse pegar um voo para fugir do país, ela teve que fugir no mato, por quase um mês fugindo no mato. Então isso foi muito traumático. E aí como que foi? Para minha irmã mais velha, fugir de Angola foi um mês no mato, fugindo com 3 filhos. 3 filhos, sendo que a mais nova na época tinha 3 meses de vida, então amamentava. Então uma mãe que não come direito, que está fugindo, não se alimenta bem, consequentemente não alimenta bem a criança. Claro que isso resultou em problemas mais graves de saúde da minha sobrinha, mas graças a Deus nada que deixasse alguma marca. A minha outra irmã, a segunda irmã mais velha, ela não conseguiu ir até um aeroporto de Luanda para pegar que na época nós chamávamos de uma saída de Angola de avião
que era feita por alguns voos da TAP de Portugal e alguns de outras companhias de outros países que tinham serviço humanitário em ajudar os refugiados a fugir de Angola. Mas isso teve uma data, isso só foi até outubro. Depois de outubro, todos os países se retiraram dessa ajuda humanitária de tirar os fugitivos de guerra de Angola. A minha irmã mais velha conseguiu fugir para Portugal mais cedo, em setembro. A minha segunda irmã mais velha, ela fugiu para a África do Sul de carro, lembrando que a África do Sul ela fazia fronteira ao sul de Angola, e essa fronteira, quando eu digo fazia, a pergunta é: não faz mais? Não, porque na época o sudoeste africano, que é hoje o atual Namíbia, era uma colónia da África do Sul, e então você entrava na África do Sul via Namíbia. Então minha irmã fugiu para Namíbia, ela, o marido e 2 filhos pequenos. E os demais, tinha minha terceira irmã, que como casou, e aí por isso que se vê a história do Brasil, a minha terceira irmã, ela era casada com um angolano, cuja mãe dele era brasileira. E aí eles fugiram de Angola mais cedo ainda para Portugal, e depois em Portugal não gostaram e fugiram para o Brasil. Fugiram não, migraram para o Brasil. Os demais, que era eu, a minha irmã mais velha neste momento, que é a quarta mais nova, e o meu irmão, nós três, juntamente com o meu pai e com a minha mãe, tentamos fugir de Angola. Tentamos, por quê? Em última hora, quando nós nos deparamos, já vivíamos numa cidade que se chama Lubito, e essa cidade nós nos deparamos com vários confrontos entre os partidos de esquerda, comunistas de Angola, e os partidos de direita. Esquerdos eram governados por Agostinho Neto, de direita eram governados por Jonas Savimbi. E essa guerra civil que existia entre os dois povos, ou entre as duas frentes de batalha, elas não escolhiam branco, negro, direita ou esquerda. Eles simplesmente, os partidos entravam numa cidade e eles não queriam saber, eles queriam tomar conta da cidade. Tomar conta da cidade não importa que quem namora se é de direita ou esquerda. Quem namora, mora numa casa e eles simplesmente matavam e queriam tomar conta da casa. Então, por isso, havia uma necessidade imperiosa de nós fugirmos. Então, nós ficamos durante uma semana, basicamente, no meio desse tiroteio. E como a nossa casa, ela era uma zona privilegiada, com uma vista muito bonita sobre a praia, então isso acabava que todo mundo tinha interesse em usar da nossa casa um ponto de uma base para que se pudesse atingir outros pontos da cidade. E com isso a nossa casa ela foi muito bombardeada, cheia de tiros, e há até um episódio que eu conto para os meus filhos que depois desses 8 dias de guerra, eu e meu irmão, nós éramos novos, eu com 5 anos, meu irmão com 7, nós saímos na rua catando balas de entregadora, balas, enfim, todo tipo de balas. Estou tentando lembrar o nome, que aqui no Brasil não se chama balas, mas o projétil. Saímos catando um montão de projéteis, passado uma semana de guerra, já estava a cidade estava em paz, na rádio já se ouvia o movimento de quem ganhou, quem perdeu, e que quem ganhou então conseguiu apaziguar a cidade, e ficou todo um ambiente mais legal, que voltava-se a respirar, as pessoas a saírem às ruas, voltava-se a poder ir fazer compras, porque durante 8 dias nós ficamos escondidos debaixo da cama, comendo água com farinha e açúcar, um curau, mas não era um curau gostoso, era um curau para não morrer de fome. E ao final desses 8 dias, eu e meu irmão saímos catando tudo o que era projéteis pela rua, balas, e guardamos tudo numa sacola. E sem a mínima consciência do que estávamos fazendo naquela época, nós fizemos uma fogueira no fundo da nossa casa. Acho que por obra do destino, por ter a mãozinha do Senhor entre nós, tivemos a brilhante ideia de colocar do outro lado do muro da nossa casa, graças a Deus. Fizemos uma fogueira e jogamos a sacola cheia de balas na fogueira. O que é que aconteceu? Aquelas balas começaram, a hora que chegou numa temperatura, começaram a disparar para todo lado, como se tratasse de uma arma em repetição, ou seja, uma metralhadora disparando. E aí, para nós, aquilo foi o máximo, foi uma alegria tremenda. E quem passava na rua, o que é que aconteceu? A guerra voltou.
Aqui nós estávamos falando do 9º, 10º dia, ou seja, 8 dias de guerra, 2 dias de trégua. O povo começou a ouvir um montão de tiros, todo mundo saiu fugido. Minha mãe, venham para dentro, o que foi? Aí no fundo foram olhar, era eu e o meu irmão lá brincando com as balas. Aquilo foi o máximo. O máximo que aconteceu, apanhamos, que era normal apanhar, quando não era de chinelo, era de cinto, mas era normal. Mas aquilo foi o máximo, ver todo mundo fugindo para dentro de casa, os carros fugindo, todo mundo, e nós rindo à toa. Então aquilo foi o máximo. Eu lembro que também foi o lado legal da guerra, porque eu não consigo, como pai, passar o lado ruim, porque o lado ruim a gente tem tanta coisa ruim para passar para todo mundo. Aí eu sempre gosto de enaltecer o lado bom da guerra. Eu me lembro também que ao final desses 8, 9 dias, já não havia sentido muita coisa para os nossos pais. Eu me lembro que o meu pai, como ele tinha uma loja de uma tabacaria, uma papelaria, livraria e uma loja de brinquedos. E ele pegou o meu irmão, levou o meu irmão na loja de brinquedos e falou para ele, olha, vê os brinquedos que vocês querem levar, porque se voltasse a acontecer, hoje eu entendo isso, mas se voltasse a acontecer mais tiroteio, nós íamos ter brinquedos para brincar, porque da primeira vez nós não tínhamos. E aí meu pai pegou um montão de brinquedos, deixou em casa, e aí ficamos maravilhados com um montão de brinquedos em casa. Então foi muito legal isso, porque nós não tínhamos normalmente muitos brinquedos. Mas aí meu pai usou bom senso, trazer uns brinquedos para casa. Mas aí o tiroteio voltou uns dias depois e nós tivemos que procurar fugir. E aí quando tivemos que procurar fugir, aí já começou a ser uma parte mais, não diria feia, mas não tão boa. Porque para fugir de uma cidade que nós morávamos, que é Lubito, para ir até Luanda, que é a capital, onde existiriam alguns voos humanitários, não a toda hora, esse Luanda ficava distante, e não só a questão da distância, é que existiriam guerras entre uma cidade e a outra que não permitiriam que se fosse de carro. Então nós aproveitamos carona num navio de carga que estava estacionado no porto, na cidade onde a gente morava, e esse navio estava saindo para Luanda, que era a capital, e ainda é, e nós fomos... Aí nós pensamos em sair de Lubito, sair do Lubito no navio. Esse navio era um navio de carga, e mais uma vez nós voltamos a ter muita sorte, porque uma das minhas irmãs namorava um cara do navio, e esse cara do navio nos permitiu que durante a viagem de Lubito a Luanda por mar, permitiu que nós dormíssemos dentro dos corredores das cabines, o que já era maravilhoso, porque muita gente que aproveitou para fugir nesse navio foi no convés, e infelizmente choveu durante a noite. Então você imagina, você está num navio aberto e chove durante a noite, mas você está fugindo, então qualquer coisa valia para sobreviver. Aí nós fugimos para Luanda. Em Luanda nós chegamos num lugar que era ao lado do aeroporto, mas não dentro do aeroporto, ao lado do aeroporto, mas era uma área militar. Então era uma área que as tropas portuguesas já tinham fugido de Angola, e aí o que sobrou foi os lugares onde as tropas dormiam, e enfim, nós ficávamos em lugares onde tinha beliches, igual tem naqueles que eles chamam camaradas, que é os lugares onde os soldados dormem, e a minha família ficou por ali. Acho que foram 5 dias que nós ficamos nesse lugar. Nesse lugar eu me lembro assim de algumas passagens mais difíceis, porque não havia comida, ainda que a minha mãe tivesse levado algumas coisas para nos dar. Eu me lembro de filas, as primeiras filas em que não havia comida, então as pessoas entravam na fila para chegar no final, receber um ovo, receber um pouquinho de sopa num prato. Esse lugar foi assim mais... As recordações não eram tão boas, mas enfim, era o que se tinha para aquele momento. Então passou-se um pouquinho de fome durante uns dias, e aí há uma madrugada que eles saíam avisando quando tinha algum voo para Portugal, para as pessoas poderem fugir. Eu me lembro, eu era pequeno, só me lembro que uma madrugada minha mãe me acordou, a mim, o meu irmão, todo mundo, nós saímos correndo, entramos num ônibus, esse ônibus nos levou até perto de um avião, e nesse avião nós já me lembro só entrando no avião. Nessa época não se existia passaporte, não existia comprar passagem. Você era refugiado de guerra, o único sentido que fazia eram as empresas, as companhias aéreas que se aventuraram e que permitiram fazer uma ajuda humanitária. Eles
simplesmente pegavam nas pessoas, punham no avião e fugiam de Angola. Eu me lembro que nós saímos num avião da Swissair, que é um avião da Suíça, e chegamos, saímos de madrugada de Luanda e chegamos em Portugal, acho que final de tarde. Paramos numa cidade na Encosta do Marfim para fazer um reabastecimento, que não eram aeronaves, ou não eram aviões que poderiam fazer viagens grandes naquela época, não era qualquer avião que andava durante 10, 15 horas no ar. Andava um pouquinho, tinha que parar para reabastecer. Então me lembro que paramos numa cidade e depois chegamos. E me lembro também de uma coisa muito, muito importante, que quando nós levantamos voos em Angola, o avião levantava com as luzes todas apagadas, não se via luz nenhuma. Isso é uma coisa que, claro, hoje é diferente. Hoje a gente viaja de avião e vê muita luz, e o mais gostoso é ver as luzes à noite. Mas eu me lembro que naquela ocasião se levantava o voo tudo apagado e se ouvia muito barulho de tiros, de tiros de morteiro e de outros tiros. Então era muito comum. E aí tem um momento que se chega em Lisboa. Quando chegamos em Lisboa, aí sim começa a grande aventura da guerra. Porque você fugir da guerra é o sentido de que você sobreviveu. Quando chega em Lisboa, você chega num país frio, em outubro, quando está numa época em que começa o frio na Europa, você chega sem o mínimo de roupas apropriadas para o inverno. Naquela época não existia shopping para você sair, para comprar casaco, para ir para a Europa, não existia isso. Então você chega com camiseta de manga curta, shorts, e você não tem roupa. Aí fomos recebidos nos aeroportos, ficamos alguns dias dormindo no aeroporto, nos corredores do aeroporto de Lisboa, e no aeroporto nós éramos recebidos pela Cruz Vermelha Internacional, pelas Caritas, que são movimentos cristãos de apoio internacional nesses casos, e nos ajudaram com comida. Então nos davam comida, nos davam roupas, geralmente eram roupas usadas, mas eram roupas que nos ajudavam a combater o frio. Então eu, para mim, com 5 anos, isso tudo não tinha nada demais, era tudo, como se diz, tudo passa a ser ultrapassável na nossa vida. Claro que para o meu pai, com 52 anos, já não era tão fácil. Uma pessoa que era um empresário bem-sucedido, que não queria, inclusive, sair de Angola. Detalhe muito importante, meu pai não foi conosco, meu pai ficou em Angola. Meu pai ficou em Angola, apareceu em Portugal 15 dias depois. Durante 15 dias, mesmo estando no aeroporto, todos os dias nós íamos olhar os voos que chegavam de Angola, se chegava algum parente nosso. Então foram 15 dias angustiantes para nós até acharmos o meu pai. Por sorte, uma das minhas irmãs, que já estava em Portugal, nos achou no aeroporto no segundo ou no terceiro dia, e depois, passado 15 dias, nós recebemos o meu pai em Angola. Aí foi um momento muito tenso, muito emocionante, porque na verdade você já não sabe se a pessoa que está lá 15 dias se morreu, se não morreu. Então quando recebemos o meu pai em Portugal no aeroporto, foi o êxtase de tudo isso, e foi como coroando com êxito a reunião da família. E aí, do aeroporto, conseguimos reunir a família. A minha irmã mais velha, Ivone, que já estava em Portugal, que nos recepcionou, foi de muita valia, porque ela que nos deu as diretrizes, como que a gente fazia para tentar aquele início de vida em Portugal. A minha segunda irmã ficou na África do Sul até bem pouco tempo atrás. A minha terceira irmã veio parar no Brasil, e que depois me convidou para vir morar com ela, e eu acabei vindo parar no Brasil também. A minha quarta irmã, que é a que nos salvou de viajar, não no convés, mas no meio dos corredores, ela mora hoje em Portugal, perto da minha mãe. E o meu irmão e eu, que éramos os caçulas, o meu irmão ficou em Portugal, eu estou no Brasil, conseguimos nos reunir recentemente todos. E essa reunião, para mim, ela significou o máximo, porque ao recepcionarmos o meu pai no aeroporto, ficou muito claro que a gente conseguiu superar um momento traumático nas nossas vidas, e um momento de vida ou de morte em que a gente conseguiu dizer assim: agora tudo o que vier é lucro. A vida a gente reclama, quer ter ambições e tudo mais, mas sempre de uma forma muito, muito coerente, porque no fundo o que nós queremos muito agradecer é
Hoje eu sou um pai muito feliz, tenho 4 filhos. A Mel é uma filha que, ao contrário dos outros, eu não sou obrigado a amá-la, eu a amo de graça. Porque os filhos do coração são aqueles a quais a gente tem uma responsabilidade muito maior de os amar. Porque os daqueles que são filhos legítimos, digamos assim, é uma obrigação, não é algo tão natural como é com a Mel. Então eu me sinto um pai hoje muito feliz e por isso a guerra, ela não significa nada. A guerra, os tiros, o morteiro, a bazuca, a destruição, isso nada nos pode abalar. O que é mais importante sempre são as pessoas, a família, os filhos, o nosso bem-estar e proporcionar esses momentos agradáveis de estar com os filhos. Então eu quero deixar uma mensagem não para a Mel, mas sim para mim também, para que eu possa entender que tudo na vida tem que ter um sentido. E nos momentos de desespero, nos momentos que a gente começa a se questionar tudo e algumas coisas que acontecem, é importante sempre olhar para trás, ver tudo o que aconteceu e, com base nisso, dizer muito obrigado. Vou continuar em frente. E é isso. Obrigado por terem ouvido a minha história.